Mais um dia. Hoje é dia 29/5 e hoje vai ser um dia pra gente relembrar conceitos. Então esse vídeo aqui vai ser um pouquinho mais longo do que o normal. Disso eu já posso afirmar, então vamos ver quanto tempo que vai dar esse vídeo. Hoje foi um dia em que conseguimos dormir relativamente bem, não batemos a meta das 7 horas. Fomos com 6 horas e meia e tivemos um dia até produtivo, porém ficamos com sono durante a parte da manhã. Foi um dia mais frio aqui na cidade e na parte da tarde fizemos prova. Aprendi que não devemos subestimar tantos conteúdos e sim estudar. Estudar nunca é demais, realmente. E percebi algumas coisas hoje ao decorrer do dia. A primeira coisa foi que quando alguém quer algo, e dependendo do tipo, da personalidade dessa pessoa, de quem que ela é, da identidade dela, ela não mede esforços para conseguir o que ela quer. Então, muitas vezes o nosso nome chega primeiro do que a gente num lugar e não tem uma imagem tão positiva, porque muitas vezes a pessoa tem medo que a gente pegue o que é dela. A pessoa tem medo da gente conquistar o que ela não conquistou. Muitas vezes as pessoas escolhem acreditar nessas pessoas que espalham falácias, espalham mentiras para não tirar a própria conclusão. Isso chega até um ponto de falta de senso crítico, ou senão preguiça mesmo de ter a própria conclusão. E achei bastante interessante que eu consegui encontrar um padrão nisso. O padrão que a gente encontrou é um padrão bem particular da nossa vida. A gente sabe do que a gente está falando. E é interessante, porque encaixa em todas as situações, sendo isso provado após o período. Então, muita coisa hoje foi um insight, assim, que eu consegui pegar pensando um pouco mais, sendo que é algo que estava na cara. Então, esse padrão destrutivo é um padrão de pessoas destrutivas. Então, é aquela história. Basta apenas dar um passo para trás que a própria pessoa cai, sem a gente precisar fazer nenhum esforço. Ou se uma pessoa passa direto e a gente também passa direto e vai, né? Hoje foi o dia daquela prova que eu havia mostrado esses dias aqui. Foi o dia da prova de biologia, sociologia. Hoje foi o dia de prova de matemática. E também teve mais outra matéria. Que outra matéria que teve? Teve biologia, matemática, sociologia e geografia. Foi um dia interessante. Percebi que eu ainda tenho uma dificuldade em genética. E vou querer tentar estudar um pouco mais durante o banho novamente, mais uma vez. Surgiu a ideia, e se eu me especializar no que eu tenho dificuldade? E se eu conseguir ter um entendimento geral? Então, no caso, a gente sabe que a gente tem vários pensamentos, a gente sabe que a gente estuda diversos assuntos, mas a gente nunca acha uma maneira de unir eles. Então a gente precisa criar mais conexões de como que a gente vai unir uma questão da genética junto com algo de botânica, por exemplo. Como é que a gente consegue juntar dois tipos de seres vivos num conhecimento e ter esse entendimento maior do que é aquilo? Hoje também, agora à noite, a gente parou para assistir 2 vídeos e teve uma reflexão interessante. O momento em que eu vou passar a partir do ano que vem vai ser um momento decisivo para o resto da vida. Eu vou precisar saber aproveitar a minha juventude, saber aproveitar essa energia que nós, no caso eu, o Paulo e mais algumas pessoas chamamos de chama, a chama que alimenta o nosso desejo. Então a gente vai precisar saber utilizar essa chama. A chama, eu vou conseguir desenvolver um conceito ao decorrer desses dias comentando a respeito dela.
com certeza eu vou falar a respeito dela. E eu vou precisar saber aproveitar entre meus 18 e 25 anos, que seria ali o período onde normalmente o pessoal começa tendo a carteira de trabalho, a carteira de motorista e também começa a aproveitar a vida de maneira que nós não diríamos seria um aproveitar ideal. Seria bebendo, começando a ter vício, se endividando. E uma coisa acarreta a outra. Então é interessante a gente pensar bastante a respeito do que nós vamos fazer para que isso não aconteça. E outro fator que também é muito importante a gente pensar é a respeito de qual que é o nosso objetivo. O que é que está atrapalhando a gente a alcançar o nosso objetivo. Eu estou conseguindo identificar fatores e agora é começar a cortar esses fatores que estão me atrapalhando a atingir meu objetivo. Eu ainda tenho tempo, espero não precisar de cursinho, espero também que dê certo esse ano. Ainda tenho 5 meses até o dia da prova e se eu conseguir eliminar distrações, eu ainda tenho ali um período bom, que dá para fazer muitas questões em estudar um tantinho bom de coisa. Então, eu preciso saber o que é que eu acho que me concentra, mas na verdade me desconcentra, tá me deixando mais longe do meu objetivo. E eu acho que tá deixando eu mais perto. Então, uma concepção errada de algo que eu acho estar certo. Preciso rever o que é que tá tendo de errado a respeito disso, se é que tem algo de errado, né? Hoje vou ler um pouco. E também teve outro vídeo que a gente assistiu ontem, que é interessante. Um rapaz estava falando numa conta do Instagram, não me lembro o nome dele. Ele falou que a gente tem que treinar o nosso cérebro para ser uma máquina. No caso, não, amanhã eu faço, vou fazer agora. Não, vou fazer isso agora. Não, vou terminar isso agora, exatamente agora. Não vou começar agora, enrolar mais 5 minutos e começar de novo, enrolar mais 5 minutos e começar de novo, e depois vir 1 hora, 2 dias, 3 dias. Então, trabalhar no cérebro para executar algo do início ao fim e ter um entendimento daquilo. Não ser só algo vago, de, por exemplo, pegar um texto em inglês, ler ele e não saber depois o que é que você conseguiu tirar de importante daquele texto. No caso, você só leu ele por ler, o que você vai conseguir aprender com isso? Qual é o padrão que você vai conseguir seguir com isso? Então, seria isso, basicamente, as reflexões de hoje. Consegui deixar até de forma clara, hoje foi um dia que teve treino também, treino de perna. Conseguimos fazer 40 quilos de cada lado no Smith, agachamento Smith. Interessante, tá um bom peso para o tanto de tempo que eu não estava treinando. A última vez que a gente pegou 55 de cada lado. Então, é um pouquinho abaixo, mas está voltando para o peso que estava antes. E agora é continuar treinando. Também hoje a gente descobriu que tem um papel muito importante posterior de coxa e também que o quadríceps ele vai até mais embaixo do que a gente imaginava. Ele tem uma grande importância para o joelho e tudo mais. E um mau funcionamento, ou senão uma desproporção na questão de fortalecimento tanto do quadríceps ou do posterior de coxa, pode acontecer que dê problema na coluna e esse problema na coluna acarrete uma série de outros problemas. Então, hoje foi um dia de bastante aprendizado. E interessante, gostei de registrar isso hoje. Alguns vídeos aqui do canal não estão tendo tantas visualizações, porém esse não é o objetivo. As visualizações, inscrições, likes são apenas consequências. Interessante, teve alguns vídeos que bateu bastante visualização, alguns nem tanto. E são os vídeos mais interessantes mesmo, os que em si tiveram mais visualizações e mais likes. Achei interessante. E eu tava pensando, isso daqui poderia ser duas coisas, além de eu estar registrando todo o processo, para depois eu conseguir acompanhar e saber o quão importante foi eu não ter desistido. Eu ainda posso estar utilizando isso aqui para mostrar ou pro meu
genro, no dia que eu tiver uma filha, e aí eu falar, cara, esse aqui é o caminho pra ti. Esse é o caminho ideal. Ou senão eu falar, filho, esse daqui é o caminho ideal pra você. Não falar pra ele que ele tem que seguir aquilo, mas se você quer ter sucesso, ou se não me superar, esse daqui é o caminho. É bastante interessante. Então a gente sabe que o sucesso é inevitável. Até relógio que acabou a pilha acerta a hora 2 vezes no dia, então uma hora a gente acerta também. E é isso basicamente, pessoal. O dia de hoje, muito bom, interessante. Tô orgulhoso de mim. Então, mais um dia em busca da skin lendária, mais um dia aprimorando a skin lendária. E vamos que vamos.